Mais um Pode Inovar na semana de inovação aqui em Ilhéus. E, gente, eu sou apaixonado por pessoas. Eu sou apaixonado por histórias. Eu sou apaixonado por pessoas que inovam. E, normalmente, quem inova, quem empreende, ele tira de uma dor para fazer uma grande vitória. Mas tem situações que, às vezes, são inimagináveis. Eu mesmo não imaginava que um dia conheceria algo assim. E hoje eu tenho a honra de conhecer a pessoa, de conhecer a história e entender o porquê de tanta inovação. Meu papo agora é extremamente inteligente, importante e motivador com minha amiga Ronilda. Ronilma Alves. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada Muito você. obrigado por disponibilizar o seu tempo para bater esse papo, porque eu tenho certeza que será um divisor de águas para muitas pessoas. Fique à vontade. Quem é Ronilma? Se apresente. Boa tarde. Um prazer estar aqui falando com você. Obrigada pelo convite. Ronilma é uma menina que nasceu em Tapetinga, na Bahia. Meus pais viajavam muito por uma coisa específica que não cabe falar. Sim. Mas eu sempre fui muito doentinha, assim, doentinha mesmo. De bijuteria, desmaiava. Minha mãe falava que eu era de bijuteria porque qualquer coisa perdia, né, a validade. E desmaiava muito, tinha um pouco de medo de gente. Todas essas coisas assim, que se juntavam. E, bom, eu sou da década de 80, a gente não tinha muito conhecimento, Sim. não tinha investimento nem Sou conhecimento, dessa década né? também. Então, meu pai falava que se eu fosse filha de pobre, que eu não ia durar 6 meses. Então, eu sempre tive muitas alergias a tudo que você ia imaginar de uma série de coisas que a vida das pessoas é normal, viver e conviver com essas coisas. Para mim, não. Para mim, eu passava mal, desmaiava, tinha muita enxaqueca. E já posso falar? Já pode seguir? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você tem irmãos? Tenho irmãos. Alguém mais tem Tenho essa? 4 irmãos. Não. Cada irmão meu tem uma doidice assim, específica, um pouquinho mais. Ninguém tem alergia como Mas eu. no seu caso, você veio com uma condição? É bem rara, assim, bem única, né? Sim. De sensibilidade mesmo, olfativa e sensibilidade sensorial mesmo. Eu sou muito sensível. É muito difícil para mim estar em lugares que tem um monte de gente. Agora já consigo, porque o ser humano é fruto do ambiente, né? Sim. Então, é claro, eu já vou fazer 44 anos, então em 44 anos eu me tornei especialista em conviver com o mundo e me tornar uma pessoa normal, passar por isso de uma forma mais agradável, mais normal. Na sua fase de infância, né, criança, adolescência, que você não tinha, só percebia, só tinha os sintomas, mas não tinha ainda o conhecimento, que daqui a pouco a gente vai falar do que é isso, né? Como era essa relação sua com seus colegas de escola, com seus irmãos? É mais assim, ambiente fechado. Ó, na escola era tudo certo. Eu desmaiava quando eu ia na igreja, porque as pessoas levantavam, as pessoas sentavam, as pessoas levantavam, as pessoas sentavam. E aí o cheiro, as pessoas mexendo, o cheiro, né, exalava. E eu desmaiava em ônibus, desmaiava em feira. Então, assim, em lugares que tinham muito estímulo sensorial e principalmente muito estímulo olfativo, eu sempre desmaiava. Desmaiava, começava a suar frio e desmareava, como diz minha mãe. Chegou a se levar ao hospital? Várias vezes. Mas aí era aquela coisa, só, sei lá, frescura, ou então ela é fraquinha mesmo. Porque não tinha um diagnóstico. Não tinha diagnóstico, né? Não dava para saber o que é. Até hoje é muito difícil, assim. Eu falo que, como eu era muito alérgica, então eu fui fazendo vários tratamentos ao longo da vida. E, tipo, tratamentos com as substâncias, por exemplo, chocolate, que eu tinha alergia. Então, come um brigadeiro na festa de fulano, e aí passava mal, mas era tudo bem, era um mal que estava tudo bem.
Então, ao longo da vida, meio que o tratamento também, tinha um médico bem cabeça aberta. E ao longo da vida, o tratamento era esse mesmo, era me expor a substâncias que, de certa forma, me causavam mal. Mas a coisa do cheiro, especificamente, ela não era muito olhada, não. Eu desmaiava. As pessoas achavam até que era uma coisa assim, espiritual, sei lá. Sim. Já chegou a situação grave de passar dias em... Então, em 2013, eu tive uma enxaqueca que começou. Eu sempre tive muitas dores de cabeça. E aí, em 2013, eu estava na faculdade, fazia licenciatura e bacharelado em biologia, trabalhava 40 horas na faculdade, tinha uma filha pequena para criar. E aí eu tive uma enxaqueca, fui para o hospital porque eu sentia muita dor, vários dias com dor. E fui internada e a dor não passava, ia aumentando. Em Itapetinga, isso. Sim. E chegou um ponto, já tinha alguns dias, não vou saber quantos, alguns dias que eu estava internada no hospital, e eles me sedavam, me colocavam para dormir, e eu já acordava sentindo dor e pedindo remédio. Falava com minha tia, que é minha madrinha, eu não estou aguentando. Aí chegou um momento que ela conta, né? Sim. Ela pediu ao médico para me dar mais um remédio. Eu tenho um relatório do médico, até hoje guardei de lembrança. Sim. Ele fala que me deu 20 analgésicos e nenhum teve reação. Por isso que ele trata a enxaqueca como uma enxaqueca refratária. Sim. Que não reage a nenhum remédio, nenhum medicamento. E aí minha tia foi conversar com o médico, Dr. Floriano, e ele falou, não posso mais dar remédio para ela nenhum, porque ela tá aguentando porque ela é nova, mas ela pode ter uma parada cardiorrespiratória com mais um analgésico. E aí pediu para minha tia assinar um termo para eles me colocarem como induzido. E Sério? aí eu fiquei em coma induzido porque eu não estava aguentando a dor. O corpo, ele vai sentindo dor, ele tem reações fisiológicas, né, da dor, resposta fisiológica para dor no corpo. Então não estava mais aguentando sentir dor. Aí ele me colocou em coma induzido, 6 dias. Minha mãe veio me buscar de ambulância do Espírito Santo, me levou à noite dormindo com a enfermeira na ambulância e tal, acordei no Espírito Santo. E aí eu fui assistida por uma junta médica, diversos especialistas, assim, dos melhores do Brasil. E um neurologista aceitou fazer o tratamento. E aí porque o diagnóstico de enxaqueca, ele é por eliminação. Então, se você faz todos os exames de sangue, tá tudo certo com você, então, assim, e é orgânico, porque o médico sabe quando é orgânico, então é enxaqueca, sente dor na cabeça, não tem nada de errado, dosagem de proteína, dosagem de tudo, enxaqueca. E aí eles começaram, só que a enxaqueca, eles começaram a tratar com antidepressivo, tomei vários antidepressivos, Depakote, Serena, sei lá, Frontal, um monte de medicamento. E os medicamentos começaram a deflagrar alguns sintomas, assim, até de síndrome do pânico, né? Estou contando coisa ruim, mas no final vai ficar bom. Vai ficar bom no final. Importante isso, muito importante. E aí, nesse momento, eu fui para o Mosteiro Zen Budista, que é perto da cidade, da cidade que meus pais moram, em Ibiraçu, no Espírito Santo. E assim, eu fui porque eu perdi o contato total com a minha vida, né? Tudo que eu adorava a minha vida. Eu estudava muito, eu trabalhava muito, eu vivia pra cima e pra baixo, adorava a minha vida. E eu até brincava, assim, eu falava que se eu morresse, eu ia chegar no céu e falar assim, por favor, me bota lá de novo onde eu tava. Mesmo enfrentando todas essas dificuldades. Pois é. Mas assim, quando eu não tava sentindo dor, tava tudo bem. Era legal. E aí... Eu entrei numa crise mesmo existencial, assim, e eu fui para o mosteiro com uma pergunta que eu prometi para mim que eu ia sair de lá com a resposta para essa pergunta. Eu fui para o mosteiro saber por que eu estava rejeitando o mundo, porque era a sensação que eu tinha.
Eu não podia a maioria das coisas que as pessoas podiam, e assim, coisas que eu não tinha alergia, de repente começava a ter, sabonete, desodorante, hidratante, shampoo, condicionador, protetor solar, toda semana comprava e no começo eu não dava reação, daqui a pouco começava a dar. Então eu queria ser uma pessoa normal, e aí eu meio que entrei em crise assim, existencial, e eu entendi porque que o neurologista falou que só me tratava se eu fosse acompanhada por um psicólogo. E aí eu fui para o mosteiro querer saber por que eu estava rejeitando o mundo, o que tinha de errado comigo, que eu estava rejeitando o mundo, né? E o Zen budismo o budismo japonês é um budismo de ação. Sim. Ele vamos dizer assim, a elevação do espírito é dada pela realização de coisas no mundo, né? Então lá tem oficinas de um monte de coisas, oficina de olaria, você planta árvore, você faz sabonete, você cuida dos banheiros, que o banheiro japonês é um banheiro diferente. Então eu fiquei 15 dias no mosteiro e, ao invés de responder por que eu estava rejeitando o mundo, eu saí de lá com uma resposta que era: eu posso resolver meu problema, eu posso ficar confortável no mundo, né? A partir disso, lá você tinha alguma atividade, dentro desse mosteiro, tinha alguma atividade que te fez despertar para isso, alguma atividade específica? Tinha oficina de saboaria. Oficina de saboaria. Foi a partir daí que você começou a ter um start? Eu comecei a pensar, fui para o Capão também, tem uma comunidade campina no Capão, que eles fazem várias atividades assim, de coisas com as mãos, e também farmácia viva. E aí, todas essas coisas que pareciam que estavam desligadas, que falam assim, fui para o mosteiro, fui para o Capão, parece que não é uma coisa... Mas para mim teve muito a ver, foi muito conectado. Então, lá no Capão também eu fiz sabão com o pessoal e eu entendi, eu saí do mosteiro com a resposta: eu posso fazer isso. Eu estudava planta medicinal, ativos de plantas medicinal, eu trabalhava na coordenação de laboratório na UESB. Então, assim, eu tinha já conhecimento sobre compostos químicos, eu sabia mais ou menos o que estava me fazendo mal, e aí eu fui pesquisar o que é que dá alergia nas pessoas, porque, né, não dá para quantificar. Os testes de alergia que fazia comigo, não saía resultado mensurável, porque eu tinha alergia a tudo. Como é que mede, como é que faz o parâmetro, né? Não tinha parâmetro. Então eu comecei a pesquisar assim, o que é, e fazer testes. Comecei do simples, tira tudo e coloca uma coisa. E depois coloca mais uma coisa. O que seria essa uma coisa, um exemplo? Tipo, você tirou tudo. Um exemplo que foi um método que o próprio neurologista fez. Ele suspendeu minha alimentação e me deixou comendo só arroz durante 15 dias, 2 semanas. Arroz só com água, um tiquinho de sal. Foi qual médico? Foi o médico no Espírito Santo, não, Floriano. Qual era? O neurologista. Bom saber. E aí depois arroz com chuchu, depois arroz com chuchu e abóbora. E aí ele falava assim: você vai saber o que te faz bem e o que te faz mal. Porque ele era muito esperto também, né? Ele falava: quando você sentir que alguma coisa não te faz bem, você vai decidir se você quer comer ou não. Porque assim, ele estava certo de que era alimentação, que a minha enxaqueca era dada pela alimentação. Mas eu sabia que tinha outras coisas envolvidas, porque às vezes eu tinha enxaqueca sem comer. E a enxaqueca é uma coisa que, se você come demais, você sente dor. Se você não come, você sente dor. Se você dorme muito, dói. Se você dorme pouco, dói. Entendi. Né? Então, assim, ele acreditava muito que era alimentar por causa das minhas alergias alimentares, mas eu desconfiava que fosse de outras coisas. Então, eu peguei o método dele, da comida, e falei: vou fazer com todo o resto. E aí eu vou experimentando, coisinha por coisinha. E olfativa, então? E aí a primeira coisa que eu fiz foi um sabonete, né? Sem cheiro, sem... Sem cheiro. Depois eu fiz um sabonete com extrato de lavanda. Aí fiz sabonete com extrato de aroeira. Aí falei: vou fazer um shampoo. Agora eu preciso de shampoo. Preciso lavar o cabelo com shampoo. Shampoo. Mas você fazia pra você? Fazia só pra mim. Fazia pra ser normal. Entendi. Desodorante. Um dia a gente estava
Tinha um evento aqui em Ilhéus chamado Meditar Livre. Era umas pessoas se encontravam na Soares Lopes e faziam meditação. Às vezes reunia 500 pessoas, 300 pessoas. E aí eu estava no grupo que ajudava a organizar o evento. E a gente estava decorando as árvores, colocando crochê nas árvores. E aí eu estava amarrando o crochê assim na árvore junto com uma amiga. Aí ela falou, ai, que cheiro de capim santo, você tá sentindo esse cheiro? Eu falei, sou eu. Ela, o quê? Você tá usando perfume de capim santo? Eu falei, não, meu desodorante, eu vou te dar um. Dei de presente um desodorante para ela. Aí ela falou, onde você compra isso? Eu falei, eu que faço. Aí eu dei, ela ficou tão empolgada que eu dei uma caixinha para ela com sabonete, com desodorante, com hidratante. Aí ela falou, isso é um negócio. Que massa. Que massa essa parte. Ela falou, isso é um negócio de sucesso. E aí eu tenho uma mente pesquisadora, sabe? Eu ainda me sinto menos empreendedora do que pesquisadora. Sim. Então, só em 2019, quando saiu o edital do Programa Centelha, o Programa Centelha é um programa do governo do estado, junto com a SECT, com a FAPESB, que premia as ideias inovadoras. Então, eles buscam as pessoas na universidade, né? Sai o edital e aí eles tentam captar essas pessoas que têm ideias e que podem, além da vida acadêmica, desenvolver algum produto. E aí uma professora que usava um desodorante meu mandou para mim e falou, olha, isso aqui é a sua cara. Ah, já tinha mais uma pessoa que usava. Eu dava de presente para as pessoas adoravam, queriam comprar. Eu falava, não, é de presente. E aí, isso em 2019, eu me inscrevi no Programa Centelha e a gente foi contemplado com o edital e eles dão um recurso financeiro para você montar a sua empresa. Não era uma empresa até 2019. Sim. Então, você precisa abrir CNPJ para participar, né? Até então era só pesquisadora. Até então não era só... empreendedora. Não era empreendedora. E foi nesse momento que a Broto, quando o programa Centelha contemplou a gente, aí a Broto, a incubadora da universidade, entrou em campo para me mostrar, porque realmente eu era só pesquisadora. Então a Broto falou, você precisa fazer o Canva, precisa fazer a matriz de SWOT, precisa não sei o quê. E aí, assim, começou a dar corpo para um negócio. Se tornou um negócio aí. De uma dor, literalmente dor. Dor literal. Não só, acredito que não foi só física, mas em alguns momentos psicológica. Psicológica. Né? Aquilo que poderia gerar um grande trauma, você superou, ressignificou. Sim. Ainda não pensando em empreender, mas já estava inovando. Sim. Semana de inovação, estão falando sobre inovação. Sim. E aí você surge uma marca. Surge uma marca. Que marca é essa? Lilás Fitocosméticos. Conta o porquê do Lilás. Então, Lilás é uma planta chamada Syringa vulgaris. Ela é uma planta de climas frios. E quando o inverno chega, tudo fica branco, né? Todas as plantas entram em dormência e as pessoas ficam dentro de casa, no frio. O que eu imagino que seja um inverno de um frio, de um lugar que seja muito frio, porque eu sinto muito frio. Entendi. Eu sou uma pessoa que sente frio, e frio é uma coisa que me incomoda. Então, quando a neve derrete, a primeira planta que surge, que floresce, que fica verdinha, é a lilás. E ela tem um cheiro doce, um cheiro específico, assim, docinho. Então, o cheiro do lilás é o cheiro te dizendo, o inverno acabou, a neve derreteu, vem viver, pode sair pra rua, olha o sol. Quando a gente fala de inverno aí, eu não tenho nada a ver, não é meu segmento, nem coach, nem psicologia, deixar bem claro, tá, gente? Você viveu muitos invernos na sua vida, né? Sim. De reclusão. De de estar no seu cantinho. Aí chegou um ponto que esse inverno começou você começou a mudar o inverno. Sim. E surgiu o Lilás. Sim.
Gente, que história fantástica. Aí a pesquisadora, que já fazia alguns produtos, que doava para essas pessoas, agora vê a possibilidade de negócio. Sim. Como foi essa virada de chave? Ou melhor, porque você ainda continua pesquisadora, né? Nem bem uma virada, né? Como Continua. adicionar essa nova função. Sim, é isso. É no momento que eu acho, eu costumo dizer assim que eles acreditaram primeiro. Eu até fiz uma homenagem para a professora Fabienne, que foi ela que me mandou o edital. Obrigado, Fabienne. Muito obrigado. Eu falei para ela: você acreditou primeiro. Porque você acreditou, eu acreditei. Porque eu queria só viver. Eu queria só poder usar meu desodorante, poder usar meu sabonete, usar meu creme de cabelo. Era só o que eu queria. Então, quando ela viu o edital, ela falou: isso aqui é a sua cara. Se você quiser, eu te ajudo a escrever. Eu escrevi, ela corrigiu, a gente enviou e fomos contemplados. Então, assim, a partir do momento que você pega uma agência de peso como a FAPESB e fala: vou te dar dinheiro para você montar a sua empresa. Opa, agora não tem para onde correr, agora eu vou ter que ser empreendedora. Primeiro, você acreditou que era possível viver melhor, Sim. Né? Passar o inverno e viver o calor do verão, estar próximo das pessoas. E aí chega a professora Fabienne, né? E já complementa. Porque a gente sempre costuma dizer que primeiro a gente tem que acreditar. Você não acredita, primeiro você não acreditou no empreendedorismo, mas você acreditou em você. Sim. Né? O primeiro segredo para quem quer ter sucesso é acreditar em você. Sim. E o seu sucesso era você, era apenas para você. Sim. E daí surgem novas oportunidades. Porque quando você acredita em você, surgem novas oportunidades. Por exemplo, aqui acho que é o 11º pod que a gente está gravando essa semana. Eu já perdi as contas, acho que é o 11º que estamos gravando essa semana, né? De terça-feira para cá, hoje é sexta. Ainda tenho mais 3, hoje acredito. O que acontece? Eu fui conversar com o Lucas. O Lucas. Tanta gente que eu entrevistei, bati de papo. 13º já. Que legal, gente. Eu conversando com o Lucas, você aqui em frente. Sim. Eu não acredito muito em destino, né? E tudo bem quem acredita. Mas eu acredito que há um Deus, pelo menos pela minha fé, que proporciona tudo. O Lucas não estava na relação da gente. Eu conhecia Lucas, mas não sabia qual era a função de Lucas na governança. Quando eu estava olhando o story, o perfil do menino aqui do lado, para gravar com ele, daqui do Cinec, que eu vi a foto de Lucas. Aí eu fui ver a descrição e vi que ele é gerente de inovação do município de Ilhéus. Sim. E eu disse: eu não tenho como estar na feira de inovação e não falar com essa pessoa. E olha que eu falava com o Lucas aqui no... Sim. E aí eu disse: não, deixa eu falar com o Lucas. Quando eu falei com o Lucas, no meio da gravação, você vai ver no papo que ele fala de você. Sim. Né? Só que eu não conhecia a sua história. E aí ontem, quando eu terminei a última gravação, eu fui ali falar contigo. Tinha uma colaboradora nossa que é prima do seu. Sim. Então, tipo, olha como as coisas acontecem. Se conectando, né? A rede. E eu tô aqui, eu fico impressionando como essa rede pro bem acontece. Sim. Porque qual seria a possibilidade de eu te conhecer, saber a sua história, levar isso adiante? Porque quantas pessoas podem estar passando por situações parecidas e não ter um diagnóstico? Sim. Estão sendo tratadas muitas das vezes à margem, sendo... como é que eu falava para você? Como é que dizia? Fraquinha. A fraquinha, né? E sendo que há uma coisa que... Hoje você tem uma solução. Sim. Olha como o seu inverno é abençoador para outras vidas. Olha como parabenizar também, porque você não se permitiu ficar só no inverno. Sim. Você acreditou que é em você? Uma pergunta, eu vou parar esse discurso aqui, senão eu vou ficar só de coach. Né? Não é... A escolha por essa área de biologia tem a ver com o que você passava? Eu sempre gostei de planta. Desde pequena, as memórias que eu tenho com minha avó é que de tomar chá de planta, de plantar com ela falar das plantas. E aí ela foi ficando, eu fui crescendo, ela foi ficando mais velhinha. Eu ia para casa dela todo dia de tarde, fazer chá, tomar chá com ela. E o cheiro esse não te incomodava? Não, esse não. E é interessante você falar sobre isso, porque assim, o que faz mal
o cheiro que incomoda, é o propilenoglicol, que é o fixador, um composto que é fixador da maioria de todas, vou colocar assim. O pesquisador não gosta de falar em termos absolutos, né? Das fragrâncias sintéticas. Então, ele é um bioacumulador e entre outras coisas. Tem coisa no perfume sintético que faz mal sem a gente saber. Faz mal e vai acumulando ao longo do tempo. E aí você, daqui 10 anos, você começa a sentir alguma condição física, alguma coisa, e trata de outro jeito e nem sabe que pode ter sido perfume, ou pode ter sido o creme ou o protetor solar que você estava usando, entende? E como é uma condição assim rara e poucas pessoas, vamos dizer 1%, menos que 1% da população tem alergias a esse tipo de coisa, a petrolatos, sulfatos, então fica no raro e aí não se olha para isso. Mas assim, a notícia que eu tenho para te contar é que cada vez mais chega para mim, não sei se é quando a gente olha para uma coisa, a coisa olha para a gente também, né? A gente olha para uma coisa, essa coisa fica olhando para a gente. Então, cada vez mais pessoas eu encontro com pessoas que dizem, eu também tenho alergia, olha a minha pele, olha como tô. E é o acúmulo de diversos ingredientes que estão contidos dentro dos produtos. E a boa notícia é, o mercado, ele está vendo isso. Empresas grandes de cosmético já começaram a ver isso e a gente está mudando, eles estão mudando. Sim. Então, assim, eu me sentia um peixinho nadando sozinha no mar, mas agora eu vejo que a coisa tá... Eu fico muito feliz, assim, de que empresas... Pode citar, né? Pode. Como Boticário, Natura, elas já estão olhando para isso, já estão criando linhas, realmente, não só criando linhas, mas tendo programas dentro dessas empresas que contemplam essas produtoras de produtos naturais. No caso, a Lilás, ela produz 100% natural? 100% natural. A eficácia é a mesma? Sim, olha, existe uma lista de agências internacionais chamada Ecocert e IBD que proíbem o uso lá fora, lá na Europa e na América Latina, que proíbe o uso de mais de 400 substâncias. Então, um produto cosmético brasileiro, como ele é feito aqui para entrar no mercado europeu, é muito difícil porque existe essa agência regulamentadora que proíbe esses ingredientes que estão nos nossos produtos. Sim. E a Lilás, ela olha para essa lista e a gente não coloca nenhum desses ingredientes, desses 400 ingredientes que são proibidos pela Ecocert. Que legal. Eu tenho aqui, posso pegar? Pode pegar. Aqui, vamos apresentar aqui. Aqui na minha mão eu tenho um shampoo sólido de jaborandi e algas. Então eu já sei que ele é feito de jaborandi e algas. E algas, olha, já não errei. Óleo de jaborandi e algas marinhas. Pode tirar. Shampoo, nesse caso aqui não é um shampoo líquido. É um shampoo sólido. A diferença do shampoo para o sabonete nesse caso ele tem uma regulagem de pH, porque o pH da pele é diferente do pH do cabelo. Se você passa sabonete no cabelo, o cabelo fica arrepiado, fica meio esguiçado. Então o shampoo, ele tem uma regulagem de pH, ele é mais ácido para o cabelo ficar, né, macio. E os óleos que são usados e os ingredientes ativos, né, que são usados no shampoo, são específicos para condicionar o cabelo, para fazer o cabelo ficar legal. Na pele você não precisa, o pH do sabonete é diferente do pH do shampoo. Então a gente não pode nem tomar banho, nem passar shampoo no corpo, nem sabonete no cabelo. Eu diria que você pensa na água, a água sempre desce e não sobe, né? Pela gravidade. Então o que você pode passar na cabeça, você pode passar no corpo. Segue o raciocínio da água, mas o que você passa no corpo não sobe, não pode passar na cabeça. Entendi. Aqui eu tenho um shampoo. O que mais nós temos aqui? Tem sabonete também, né? Sabonete de cacau e menta. Cacau e menta? Cacau e menta. Pode comer? Dá vontade, né? Como é que tá esse ângulo aqui? Olha só, gente. Se eu encontro isso aqui numa geladeira... Você come. Ele não tem... Eu como tranquilamente.
ainda sirvo a visita como sobremesa. Ele não tem um cheiro que a gente espera que tenha um sabonete. E isso tem uma razão. Eu não coloco óleo essencial no sabonete porque eu entendo que ele não vai ter um efeito terapêutico no banho, porque é muito pouco tempo que você fica com sabonete no corpo e a concentração é pouca no sabonete. Então, o que a gente ia estar fazendo, se eu colocasse óleo essencial no sabonete e você tomasse banho com ele, era nós dois jogar óleo essencial pelo ralo do banheiro. E é insustentável, porque precisa de 35 quilos de planta para fazer 1 litro de óleo essencial. Então, imagina. 35 quilos de planta para fazer 1 litro de óleo essencial. Então, assim, eu não quero viver num mundo onde tem óleo essencial dentro de sabonete. Esse não tem, mas ele tem os extratos das plantas. Então, quando eu falo que é cacau e menta, eu estou falando que eu coloquei cacau orgânico aí dentro e coloquei extrato seco de menta. Então, ele vai ter o efeito fitoterápico sem ter óleo essencial. E botar essência sintética ia fugir totalmente do propósito, né? Então, não faz sentido. Eu prefiro dizer e tentar educar o cliente de que sabonete não precisa de cheiro do que colocar óleo essencial ou colocar a essência. Quem me conhece sabe que eu tenho não tem nada, não é alergia não, mas meu desodorante é sem cheiro, meu hidratante é sem cheiro, meu sabonete de casamento eu gosto sem cheiro. E não por alergia, foi por opção mesmo. Sim. Também nem sei porque eu escolhi essa opção, mas eu escolhi. Sim. A minha dificuldade é encontrar. Né? Dificuldade é encontrar. Pronto. Temos outros produtos que vai apresentar, mas você falou no nosso papo sobre a questão do... Eu esqueci. Do tratamento por causa do cheiro, como é o nome? Desculpa. Sim, eu tenho uma condição, essa enxaqueca, né, eu entendi, acabei entendendo com o tempo, com a vivência, que era mais também pela alergia, por toda essa condição de sensibilidade, mas também pela sensibilidade, pela uma condição específica do meu olfato. Eu tenho um olfato, assim, de cachorro. Sabe? Eu sinto o cheiro de açúcar. As pessoas falam que açúcar não tem cheiro, mas eu sinto o cheiro de açúcar. Eu reconheço o cheiro de açúcar. Então, assim, é uma coisa que sempre me incomodava. E aí, quando eu penso lá naquela história que eu te falei da igreja, que eu ia para a igreja e desmaiava e tal, eu percebo que era também pelo cheiro, porque a pessoa levanta e senta, e o cheiro começa a exalar, e eu que tinha essa condição hipersensível, eu passava mal, criança, a ponto de desmaiar. Então, é uma coisa legal também, que eu gosto muito, como eu te falei, eu recebi isso depois, eu aprendi a receber os presentes que a vida dá. E eu recebi isso como um presente, assim. Eu peguei essa condição e hoje eu faço perfumes. Eu estudei aromaterapia. E é importante a gente falar que a aromaterapia e perfumaria são duas coisas totalmente diferentes. Explica pra gente. Apesar das duas cheirarem. Sim. Então, assim, a aromaterapia é ciência. A aromaterapia é modulação fisiológica através de compostos orgânicos, terpenos. Dentro do óleo essencial, a planta produz alguns compostos para se defender de predador, enfim, para uma infinidade dentro da fisiologia dela. Então, a gente faz o óleo essencial, retira o óleo essencial, que são os compostos aromáticos, moléculas aromáticas da planta. E aí existe um estudo científico chamado aromaterapia, que não é cheirar coisas, sim, que mensura isso em cromatógrafo. A gente tem os nomes dos compostos e testes. Tem uma literatura vasta no PubMed, a gente pode ver que é uma base de conhecimento médico científico. Sim. Onde mostra os efeitos da aromaterapia desses compostos no tratamento de pacientes. Só para deixar claro, porque eu acho que ficou um pouco bagunçado. Não ficou não. Dá nome para as coisas, né? Por exemplo, eu falo para você que tem uma sinergia aqui, né? Construída em torno da lavanda, do óleo essencial de lavanda. É uma sinergia porque tem mais de um óleo essencial e ele está diluído numa diluição que foi testada para que você tenha um efeito máximo do óleo essencial de lavanda sem que você use tanto óleo essencial. Então, eu coloquei
uma menta piperita, numa diluição bem fraquinha, para que ela abra os seus alvéolos, os seus brônquios. Aí você dá a primeira respirada, a menta entra abrindo e depois você recebe a lavanda. E aí o beijoim segura esse efeito por algum tempo, que são os 3 óleos que estão ali. Então, quando eu estou falando do óleo essencial de lavanda, eu estou falando de um terpenoide chamado linalol, que tem comprovação científica que ele acalma o sistema nervoso central. Então, o óleo essencial de lavanda, ele não faz a pessoa ficar calma porque tem um cheirinho bom e a pessoa gosta. Ele tem um cheiro bom, isso é um fato. A gente tende a gostar e tende a ficar confortável com coisas que a gente gosta. Sim. Mas isso é outra coisa, é uma coisa diferente de você ter uma modulação fisiológica por um composto orgânico. Existem modulações que podem ser feitas específicas para cada situação? Para cada situação. Então, tem um estudo então, vasto. Então, que resolve para uma pessoa, vai resolver para outra. Vai resolver para outra. E a intensidade e a fisiologia de cada um, nós somos seres únicos, né? Sim. Então, uma coisa que funciona para você, mas é uma coisa bem linear. Eu estou falando de um composto chamado linalol, que acalma o sistema nervoso central. Isso vai fazer em todo mundo, vai fazer esse efeito em todo mundo. Mas cada óleo essencial, ele tem uma quantidade imensa de compostos, eu estou falando de um só, da lavanda. Tem uma quantidade imensa de compostos e uma diversidade de compostos diferentes. Então, cada óleo essencial tem estudos e ele é indicado para uma condição, uma coisa. Tem óleo essencial que te faz perder a fome, tem óleo essencial que te faz sentir fome, né? Abre o apetite, fecha o apetite, fica acordado, melhora a memória. O biotônico, então, não era para ser bebido, né? Até hoje eu sinto fome por causa do biotônico. Meu pai buscava biotônico com emulsão Scott, meu Deus do céu. E a perfumaria é uma coisa diferente disso. Eu também faço perfume, eu faço perfume botânico. Qual que é a diferença do perfume botânico para o perfume comum que a gente conhece? O perfume botânico, ele é feito só com óleos essenciais, diluído em álcool de planta. Eu faço álcool de pitanga, álcool de planta, e esses óleos essenciais, eles são diluídos, só óleo essencial diluído em álcool, e faz a mistura ali até, né, usando o olfato, até você chegar aonde você quer. Você constrói um esqueleto simbólico, um esqueleto poético do que você quer sentir, do que você quer proporcionar, e aí você desenvolve o perfume. Mas você pode estar querendo saber por que o perfume... Por que eu estou dizendo que a sinergia ou o óleo essencial muda organicamente uma pessoa, né? Muda a fisiologia de uma pessoa. E o perfume botânico que é feito com óleo essencial também não muda. Porque no perfume tem mais de 20 óleos essenciais. Para cada acorde de óleo essencial, para cada acorde da nota de perfume, que a gente fala uma linguagem de música mesmo na perfumaria. Então, para cada acorde, são de 5 a 10 óleos essenciais. Aí, quando você faz um perfume redondo, como o Cabruca que está aqui em cima, que ele tem nuances e tal, aqui tem uns 30 óleos essenciais. Então, ele não vai te dar efeito fisiológico nenhum, porque os compostos orgânicos que estão ali estão diluídos, eles estão todos misturados. Então, ele não vai te dar. Você não vai sentir um efeito de calmaria ou de enxaqueca, melhorar a sua enxaqueca, como o óleo essencial de lavanda faz, porque é muito a quantidade do linalol, por exemplo, ou do limoneno que tem aqui é muito pequena. Aqui é uma quantidade que eu diria que é incapaz de te fazer mudar. Sim. Mas se você toma o Animar, que é essa outra sinergia, aí você sim vai ficar mais com a mente mais aberta, vai ficar mais animado, mais aberto para a vida, menos cansado, tira o cansaço. Por causa do limoneno que está ali no óleo essencial de laranja. Então não é só uma ingestão, mas também... É olfativa. É olfativa. Legal. Eu falo que o olfato é a parte externa do nosso cérebro. O bulbo olfativo, ele está aqui, logo você cheira, você já recebe os compostos que estão, né, voláteis. Quando você dá uma borrifada, faz isso,
Os compostos voláteis, eles sobem, são recebidos, são excitados e recebidos pelo bulbo olfativo. O bulbo olfativo está ligado direto no sistema límbico, que é a parte central do nosso cérebro, o cérebro das memórias. Então, é ciência de verdade, não é, estou me sentindo bem porque não é só um cheirinho. Tô no cheirinho. Não, essa coisa que as pessoas chamam de aromaterapia, que é botar uma velinha no banheiro, espirrar um cheirinho no ar, o nome disso, eles chamam de aromaterapia, não sei. Algumas pessoas confundem, mas isso não devia ser aromaterapia. Isso é diferente de aromaterapia. Isso poderia ser ambientoterapia ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Assim, eu estou num ambiente bonito, num ambiente legal, agradável. Estou me sentindo bem porque o ambiente está agradável. Mas a aromaterapia é outra coisa. É uma modulação fisiológica. A gente tem que voltar com esse papo. Esses produtos da Lilás, para fechar, é produzido aonde? Na UESC. Na UESC. Nós recebemos recentemente. Eu tinha um quarto em casa, que era o quarto do conhecimento, e eu desmontei o quarto do conhecimento para fazer o quarto da ação, um laboratório. Mas eu usava os laboratórios da UESC para fazer os extratos e tal, e só formulava no laboratório que eu montei. E recentemente a gente recebeu, muito por conta da Broto, né, por intermédio da Broto, que é a incubadora, um laboratório de fitocosméticos dentro da UESC. Ah, que legal. Quem quiser comprar, onde te encontra, quais são as redes sociais, como é que funciona? Lilás Fitocosméticos no Instagram. E tem um site também, Lilás Fitocosméticos, que vocês podem encontrar os produtos. Tá tudo lá descrito. No Instagram tá bem legal porque tem vídeos eu explicando os efeitos dos produtos, vídeo de receitinhas. Eu gosto muito desse contato com as pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam de autonomia, né? A gente precisa muito de poder sentir que a gente pode fazer alguma coisa. Minha amiga, e eu vou chamar de amiga porque quando a gente cria essa identificação e a gente aprende, gera uma relação de amizade, né, verdadeira. Primeiro eu quero te agradecer por você não ter desistido de você. Obrigada. Isso é muito, muito importante para mim. Fico muito feliz, assim, até emocionada de ouvir você falar isso, assim. Porque imagina só, quantas pessoas, de coração falando isso, quantas pessoas vão ter um olhar diferente, e começando por mim mesmo, de entender que nem sempre é frescura, nem sempre é algo qualquer, a pessoa está procurando criar um motivo, um momento, sim, né? Sim. Às vezes é algo, uma condição, e você transformou a sua condição, que por muitas das vezes levou à dor, a chegar num momento como esse, tenha certeza que vai abençoar muito mais gente, como tem abençoado a minha vida. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Desejo que a Lilás e todos os seus empreendimentos, investimentos, realize sonhos. E muito mais do que um sonho, uma realização financeira, ele cumpra um propósito que eu já percebi, que é gerar qualidade de vida a todas as pessoas. Parabéns. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Por mais lilás, assim. Por um mundo lilás. Por um mundo lilás. Obrigado, Gratidão. minha amiga. Deus abençoe, tá? Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Que conteúdo, gente.